O Brasil é um país com enorme extensão territorial. Apresenta uma área de 8.514.876 km², sendo seu território dividido em regiões. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é o órgão responsável pela divisão regional do território brasileiro. Para reunir estados em uma mesma região, são utilizados critérios como semelhanças nos aspectos físicos, humanos, culturais, sociais e econômicos. Ao todo, o Brasil tem 26 estados que estão divididos em 5 regiões. Região Sul é a menor região do país, composta apenas por 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Região Sudeste é a região mais importante economicamente, pois engloba a maior parte da população do país e também a maior parte das indústrias. É formada pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Região Nordeste é a região que contém o maior número de estados, 9 ao todo. Só perde em população para a região Sudeste e conta com os estados do Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Paraíba. Região Norte. Com 7 estados, a região Norte abriga a menor densidade populacional do Brasil, embora tenha a maior extensão territorial. São mais de 3.850.000 km² e é composta pelos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Tocantins, Pará, Rondônia e Amapá. E, finalmente, a região Centro-Oeste. A segunda em extensão territorial, a região Centro-Oeste, abriga os estados de Goiás, onde fica o Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os 26 estados da Federação foram agrupados de acordo com suas características, que variam desde o clima até a forma de colonização. Na região Sul, por exemplo, percebe-se claramente a influência de colonos europeus que se estabeleceram predominantemente naquela região. Este e outros fatores influenciaram não só a característica física das populações de cada região, como também determinaram a feição cultural e econômica de cada uma delas. Brasil, características. Localização geográfica do Brasil. Se observarmos no mapa mundi, vamos perceber que o Brasil é um país que integra a América do Sul. Ele apresenta uma extensão territorial de 8.514.876 km². É o 5º maior país do planeta, sendo menor apenas que os territórios da Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. A abundância territorial faz com que o Brasil tenha 3 fusos horários, uma vez que no sentido leste-oeste é bastante extenso. Por esses aspectos, é considerado um país com dimensão continental. A grande extensão territorial proporciona ao país fronteira com quase todas as nações sul-americanas, com exceção apenas do Chile e Equador. Para a realização precisa da localização geográfica do Brasil e de outros países, independentemente do ponto do planeta, faz-se necessária
a utilização das coordenadas geográficas, como a latitude e a longitude. As latitudes indicam os pontos em graus de um determinado lugar ao longo da superfície terrestre, tomando como referência a linha do Equador, no sentido norte e sul. Já as longitudes mostram a posição em graus de um determinado ponto da Terra que tem como referência principal o meridiano de Greenwich, no sentido leste ou oeste. O território brasileiro está localizado em sua totalidade a oeste do meridiano de Greenwich. Portanto, sua área está situada no hemisfério ocidental. A linha do Equador passa no extremo norte do Brasil, fazendo com que 7% de seu território pertença ao hemisfério setentrional e 93% esteja localizado no hemisfério meridional. Ele ainda é cortado ao sul pelo Trópico de Capricórnio, apresentando 92% do território na zona intertropical, ou seja, entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, e os 8% restantes estão na zona temperada do sul, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Formação e organização do território brasileiro. Em virtude da extensão territorial, o Brasil é considerado um país continental, por ocupar grande parte do continente da América do Sul. A população brasileira está irregularmente distribuída, pois grande parte dela habita na região litorânea do território, onde se encontram as maiores cidades do país. Isso nada mais é do que uma herança histórica, pois, analisando a forma como o Brasil foi povoado, os primeiros núcleos urbanos surgiram no litoral. Até o século XVI, o Brasil possuía apenas a área estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 por Portugal e Espanha, que dividia as terras da América do Sul entre os dois países. Os principais acontecimentos históricos que contribuíram para o povoamento do país foram: no século XVI, a ocupação se limitava ao litoral e a principal atividade econômica desse período foi o cultivo de cana para produzir o açúcar, produto muito apreciado na Europa. As propriedades rurais eram grandes extensões de terra cultivadas com força de trabalho escravo. O crescimento da exportação urbanizou o litoral com os primeiros centros urbanos, as cidades portuárias. Séculos XVII e XVIII foram marcados pela produção pastoril, que adentrou ao oeste do país, e também pela descoberta de jazidas de ouro e diamante nos estados de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Esse período foi chamado de Aurífero, no qual fez surgir várias cidades. Século XIX. A atividade que contribuiu para o processo de urbanização foi a produção de café, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Essa atividade contribuiu para o surgimento de várias cidades. Extensões do território brasileiro. O território brasileiro representa hoje 47% de toda a terra emersa da América do Sul e 50% de sua população. Para o estabelecimento das fronteiras atuais, foram necessários diversos acordos e tratados. Os limites territoriais têm como objetivo indicar onde termina um país e onde se inicia outro. Para delimitar, é preciso utilizar linhas imaginárias, que muitas vezes são marcadas por acidentes geográficos ou naturais, montanhas, rios, e também por outros criados pelo homem. Os limites são estabelecidos não somente em terra, mas também no oceano, no espaço aéreo e no subsolo.
O Brasil não apresenta grandes desertos ou regiões geladas que possam impedir a ocupação do território como um todo. Os inconvenientes existentes são provocados pela seca ou por enchentes. Porém, isso poderia ser facilmente superado se houvesse um planejamento e vontade política para prevenir todos os possíveis acidentes decorridos de acontecimentos climáticos. Por causa da extensão da área brasileira e sua localização geográfica, há uma imensa variedade de plantas e animais, a biodiversidade. Essa variedade propicia uma grande riqueza de recursos naturais que são utilizados para compor a economia do país. Além disso, a elevada temperatura que apresenta em grande parte do território facilita o desenvolvimento da prática agrícola de praticamente todas as culturas. Origens do povo brasileiro. A população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, os africanos e os imigrantes europeus e asiáticos. Povos indígenas. Antes do descobrimento do Brasil, o território já era habitado por povos nativos, nesse caso, os índios. Existem diversos grupos indígenas no país. Dentre os principais estão Carajá, Bororo, Caigangue e Yanomami. No passado, a população desses índios era de quase 2 milhões de habitantes. Povos africanos. Grupo humano que sofreu uma migração involuntária, pois foram capturados e trazidos para o Brasil, especialmente entre os séculos XVI e XIX. Nesse período, desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos, que vieram para o trabalho escravo. Os escravos trabalharam especialmente no cultivo da cana-de-açúcar e do café. Imigrantes europeus e asiáticos. Os primeiros europeus a chegarem ao Brasil foram os portugueses. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu a entrada de um grande número de imigrantes europeus e também asiáticos. Na primeira metade do século XX, pelo menos 4 milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil. Dentre os principais grupos humanos europeus destacam-se portugueses, espanhóis, italianos e alemães. Em relação aos povos asiáticos, podemos destacar japoneses, sírios e libaneses. Tendo em vista essa diversidade de raças, culturas e etnias, o resultado só poderia ser uma miscigenação, a qual promoveu uma grande riqueza cultural. Por esse motivo, encontramos inúmeras manifestações culturais, costumes e pratos típicos, entre outros aspectos. Economia do Brasil. A grande extensão territorial do Brasil proporciona possibilidades para várias atividades econômicas. Além disso, existem riquezas, minerais e a facilidade da atividade agropecuária. O Brasil é um país que apresenta uma economia sólida. É exportador de uma grande variedade de produtos, fato que fortalece sua economia. Os principais produtos que o Brasil exporta são minério de ferro, aço, soja e derivados, automóveis, açúcar de cana, aviões, carne bovina, café e carne de frango. Por outro lado, os produtos mais importados pelo país são petróleo bruto, produtos eletrônicos, peças para veículos, medicamentos, automóveis, óleos combustíveis, gás natural e motores para aviação. Cada região brasileira
apresenta especificidades nas atividades econômicas. Vamos ver cada uma delas? Região Norte. A economia da região Norte baseia-se principalmente no extrativismo vegetal de produtos como madeira, látex, açaí e castanha. A atividade de mineração também é muito forte na região, principalmente extração de ferro, cobre e ouro. Merece destaque também a Zona Franca de Manaus. Nordeste. A economia dessa região é bem diversificada. O turismo é muito forte. Há uma grande presença de indústrias, agronegócio e exploração de petróleo. A cana-de-açúcar é o principal produto agrícola da região. Região Centro-Oeste. A economia gira em torno da agropecuária. Plantações de soja, milho, entre tantas. Além da pecuária bovina e das indústrias. Região Sudeste. Apresenta o maior parque industrial do Brasil. Abriga as maiores montadoras e siderúrgicas do país. Os serviços e o comércio são bem sofisticados e diversificados e representam a principal atividade econômica da região. Região Sul. A maior parte das riquezas provém do setor de serviços. O ramo industrial é representado principalmente pelos setores metalúrgico, automobilístico, têxtil e alimentício. A agropecuária é bem forte na região. Economia informal. Quem nunca foi abordado nas ruas por pessoas vendendo óculos de sol, CDs, sapatos, roupas, entre tantos outros produtos falsificados? A concepção do camelô é o primeiro pensamento que nos vem quando falamos de economia informal. No entanto, sua abrangência é muito maior e se caracteriza por ser um conjunto de atividades econômicas realizadas sem que haja registros oficiais, tais como assinatura de carteira de trabalho, emissão de notas fiscais e contrato social da empresa. A economia informal é muito comum em países subdesenvolvidos e emergentes. Seu desenvolvimento se dá em consequência do desemprego estrutural e da cobrança de tributos e da burocracia para atuar legalmente. Os consumidores, por sua vez, são atraídos pelos baixos preços desses produtos, visto que alguns objetos originais possuem valores elevadíssimos. No Brasil, estima-se que 1/3 dos cigarros consumidos seja contrabandeado. 500 mil peças de roupas falsificadas sejam produzidas por mês e cerca de 50% dos programas de computador vendidos sejam falsificados. Além da produção nacional, o país é um grande receptor de produtos falsificados da China, Singapura, Malásia e Paraguai. Esse tipo de atividade afeta diretamente o Produto Interno Bruto, o PIB nacional, visto que muitas mercadorias são fabricadas e vendidas sem o pagamento de impostos. Se toda a economia informal se legalizasse, o PIB brasileiro poderia ter um aumento de mais de 30%. O combate à economia informal ocorre de forma ineficaz e a população, através da aquisição dessas mercadorias, contribui bastante para o fortalecimento desse circuito. Vamos analisar agora alguns aspectos importantes do quadro natural do Brasil. A vegetação. A palavra fitogeografia quer dizer geografia dos vegetais, ou como eles estão dispersos e classificados ao longo de um território. As vegetações presentes no planeta são derivadas de uma série de elementos, tais como luminosidade,
temperatura, variedade do solo e umidade. O território brasileiro abriga uma variedade de coberturas vegetais provenientes de muitos fatores. Os mais importantes são a localização geográfica, pois aqui predomina uma elevada temperatura, e também o fato de possuir uma extensa área de aspecto continental, que também proporciona uma diversidade de fusos, climas e vegetações. Levando em conta as características naturais e originais dos tipos de vegetação existentes no Brasil, podemos estudar as principais que são: floresta amazônica, de clima equatorial e conhecida como Amazônia Legal, abriga milhões de espécies de animais e vegetais, sendo de vital importância ao equilíbrio ambiental do planeta. Ela é classificada como uma formação florestal latifoliada, pois suas folhas são largas e se agrupam densamente, geralmente atingindo grandes alturas. Mata Atlântica. Caracterizada como uma floresta latifoliada tropical e de clima tropical úmido, foi a vegetação que mais sofreu devastação no Brasil, restando apenas 7% da sua cobertura original. Era uma vegetação que se estendia do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, mas que foi intensamente degradada pelos portugueses para a extração de madeira e plantio de cana-de-açúcar. Caatinga é uma vegetação típica do clima semiárido, localizada no Nordeste brasileiro. Possui plantas espinhosas e pobres em nutrientes. Nos últimos anos, vem sofrendo diversas agressões ambientais, que causam empobrecimento do solo, dificultando mais ainda o desenvolvimento dessa região. Cerrado, típica do Planalto Central brasileiro e de clima tropical semiúmido, é a segunda maior formação vegetal do Brasil. Apesar da sua paisagem ser composta por árvores baixas e retorcidas, é a vegetação com maior biodiversidade do planeta. Somente nos últimos anos é que os ambientalistas vêm se preocupando com esse ecossistema, que sofre vários danos ambientais causados pela plantação de soja e cana-de-açúcar e principalmente pela pecuária. Pantanal, localizada no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é considerada uma vegetação de transição, isto é, uma formação vegetal heterogênea composta por diferentes ecossistemas. Em determinadas épocas do ano, algumas porções de área são alagadas pelas cheias dos rios, e é somente nas estiagens que a vegetação se desenvolve. Campos sulinos, também conhecido como pampas, e característicos de clima subtropical, apresentam vegetação rasteira com a predominância de capins e gramíneas. Mata de araucária, com a predominância de pinheiros e localizada no estado do Paraná, é uma vegetação típica do clima subtropical. Sua cobertura original é quase inexistente em razão da intensa exploração de madeira para a fabricação de móveis. Mangues é um tipo de vegetação de formação litorânea, caracterizado principalmente por abranger diversas vegetações, ocorrendo em áreas baixas e, por isso, sujeito à ação das marés. Hidrografia. O Brasil possui um território privilegiado em potencial hídrico, que detém uma das maiores reservas de água doce do mundo. Essas reservas estão distribuídas em rios caudalosos,
que compõem bacias hidrográficas de longas extensões. Favorecem a produção de energia elétrica e também a navegação. Vamos analisar quais são os principais aspectos da hidrografia brasileira. Grande incidência de rios torrenciais, com uma grande abundância de água e perenes, isso em decorrência do clima predominantemente úmido que prevalece no país, salvo os rios do sertão nordestino, que possuem rios sazonais, ou seja, temporários. As variações fluviais das bacias hidrográficas são de domínio principal do tipo pluvial, mas aparece também o desenvolvimento de regimes nivais, rios formados ou influenciados por águas derivadas de geleiras, como no caso da bacia amazônica e do Paraguai. Reduzido número de lagos. Predominância de rios com um tipo de drenagem exorreica, rios que desaguam no mar. Os rios escoam suas águas sobre planaltos e depressões, o que resulta em um grande potencial hidráulico. Diante da imensa abundância hídrica que o Brasil possui, salvo o sertão nordestino, o país está praticamente imune à falta d'água, ou pelo menos não possui grandes preocupações nesse sentido. Isso é um grande privilégio, uma vez que a escassez desse importante recurso já se tornou realidade em muitos países, e as previsões são pessimistas em relação ao assunto. Até porque sabe-se que a água não é infinita, como se acreditava anteriormente. O Brasil, por ser um país de dimensões continentais, possui em seu território 12 bacias hidrográficas. Bacia hidrográfica, também conhecida como bacia de drenagem, consiste em uma porção de superfície terrestre drenada por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. Vamos ver as principais características de cada uma dessas 12 bacias. Bacia Hidrográfica Amazônica. Com 7 milhões de quilômetros quadrados, esta é a maior bacia hidrográfica do mundo. No Brasil, ela compreende uma área de 3.870.000 quilômetros quadrados. Bacia Hidrográfica do Tocantins-Araguaia. É a maior bacia de drenagem exclusivamente brasileira, 767.059 quilômetros quadrados. Os principais rios são o Tocantins e o Rio Araguaia. Bacia Hidrográfica do São Francisco. Com aproximadamente 640.000 quilômetros quadrados, essa bacia hidrográfica tem como principal rio o São Francisco. Bacia Hidrográfica do Paraná. Essa é a principal porção da Bacia Platina, compreendendo os países da Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. No Brasil, a Bacia Hidrográfica do Paraná possui 879.860 km². Bacia Hidrográfica do Parnaíba. Está presente nos estados do Piauí, Maranhão e na porção extremo-oeste do Ceará, totalizando uma área de 344.112 km². Bacia Hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental. Com extensão de 287.348 km², ela está presente em 5 estados nordestinos: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Bacia Hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental. Seus principais rios são Gurupi, Pericumã, Mearim, Itapecuru, Munim e Turiaçu. Bacia Hidrográfica do Atlântico Leste. Com extensão de 374.677 km², essa bacia hidrográfica engloba os estados de Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo.
Bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste, presente nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, apresenta 229.972 km². Bacia hidrográfica Atlântico Sul, com área de 185.856 km², essa bacia hidrográfica nasce na divisa entre os estados de São Paulo e Paraná. Bacia hidrográfica do Uruguai. É composta pela junção dos rios Peixe e Pelotas. Com área de 174.612 km², esta bacia hidrográfica está presente nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Bacia hidrográfica do Paraguai. No Brasil, essa bacia hidrográfica está presente nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, englobando uma área de 361.350 km². Possui grande potencial para navegação. O relevo, estrutura geológica do Brasil. A realização de estudos direcionados ao conhecimento geológico é de extrema importância, principalmente para saber quais são as principais jazidas minerais e sua quantidade no subsolo. Tal informação proporciona o racionamento da extração de determinados minérios, de maneira que não comprometa sua reserva para o futuro. A superfície brasileira é constituída basicamente por 3 estruturas geológicas: escudos cristalinos, bacias sedimentares e terrenos vulcânicos. Vamos ver cada uma delas? Escudos cristalinos são áreas cuja superfície se constituiu no pré-cambriano. Essa estrutura geológica abrange aproximadamente 36% do território brasileiro. Bacias sedimentares, estrutura geológica de formação mais recente, que abrange pelo menos 58% do país. Em regiões onde o terreno se formou na era paleozoica, existem jazidas carboníferas. Em terrenos formados na era mesozoica, existem jazidas petrolíferas. Em áreas da era cenozoica, ocorre um intenso processo de sedimentação que corresponde às planícies. Terrenos vulcânicos. Esse tipo de estrutura ocupa somente 8% do território nacional. Tais terrenos foram submetidos a derrames vulcânicos e as lavas deram origem às rochas, como o basalto e o diabásio. O basalto é responsável pela formação dos solos mais férteis do Brasil, a terra roxa. Tipos de solo do Brasil. O solo corresponde à decomposição de rochas, que ocorre por meio de ações ligadas à temperatura, como o calor, além de processos erosivos, provenientes da ação dos ventos, chuvas e seres vivos, tais como bactérias e fungos. O Brasil destaca-se como grande produtor agrícola, fato proveniente do extenso território e também da fertilidade do solo. No Brasil, são encontrados 4 tipos de solo. São eles: terra roxa, massapê, salmourão e aluviais. Terra roxa corresponde a um tipo de solo de extrema fertilidade que detém uma tonalidade avermelhada. Pode ser encontrado em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. É originado a partir da decomposição de rochas de basalto. Massapé é um solo encontrado principalmente no litoral nordestino, constituído a partir da decomposição de rochas com características minerais igníceas de tonalidade escura,
calcários e filitos. Salmourão. Esse tipo de solo é encontrado ao longo das regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. É constituído pela fragmentação de rochas graníticas e gneisses. Aluviais. É um tipo de solo formado em decorrência da sedimentação em áreas de várzea ou vales, e é possível de ser encontrado em diversos pontos do país. O clima. O clima corresponde ao conjunto de variações do tempo de uma determinada localidade. Para estabelecer o clima de um lugar, é necessário analisar os fenômenos atmosféricos durante um período de aproximadamente 30 anos. O clima está diretamente relacionado à formação vegetal. No território brasileiro ocorre uma grande diversidade climática, pois o país apresenta grande extensão territorial, com diferenças de relevo, altitude e dinâmica das massas de ar e de correntes marítimas. A maior parte da área do Brasil está localizada na zona intertropical, ou seja, nas zonas de baixas latitudes, com climas quentes e úmidos. O critério utilizado no Brasil para classificar os diferentes tipos de clima relaciona-se à origem, natureza e, principalmente, movimentação das massas de ar existentes no país, equatoriais, tropicais e polares. Conforme análises climáticas realizadas no território brasileiro, foi possível estabelecer 6 tipos de climas diferentes. São eles: Equatorial, presente na Amazônia, ao norte do Mato Grosso e a oeste do Maranhão. Sofre ação direta das massas de ar equatorial continental e equatorial atlântica, de ar quente e úmido. Apresenta temperaturas médias elevadas, de 25 a 27 graus, chuvas durante todo o ano e reduzida amplitude térmica, inferior a 3 graus. Tropical. Clima do Brasil Central, também presente na porção oriental do Maranhão, extensa parte do território do Piauí, na porção ocidental da Bahia e de Minas Gerais, além de ser encontrado também no extremo norte do país, em Roraima. Caracteriza-se por temperatura elevada de 18 a 28 graus, com amplitude térmica de 5 a 7 graus e estações bem definidas, uma chuvosa e outra seca. A estação de chuva ocorre no verão. No inverno, ocorre a redução da umidade relativa, em razão do período da estação seca. O índice pluviométrico é de cerca de 1.500 milímetros anuais. Tropical de altitude. É encontrado nas partes mais elevadas, naquelas acima de 800 metros, principalmente do Planalto Atlântico do Sudeste. Abrange principalmente os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Está sob influência da massa de ar tropical atlântica, que provoca chuvas no período do verão. Apresenta temperatura amena, entre 18 e 22 graus, e amplitude térmica anual entre 7 e 9 graus. No inverno, as geadas ocorrem com certa frequência, em virtude da ação das frentes frias originadas do choque entre massas tropical e polar. Tropical Atlântico. Conhecido também como tropical úmido, compreende a faixa litorânea do Rio Grande do Norte ao Paraná. Sofre a ação direta da massa tropical atlântica que, por ser quente e úmida, provoca chuvas intensas. A temperatura varia de 18 a 26 graus. Apresenta amplitude térmica maior à medida que se avança em direção ao sul. No Nordeste,
a maior concentração de chuvas ocorre no inverno. Já no Sudeste, ocorre no verão. O índice pluviométrico médio é alto, de 2.000 milímetros anuais. Subtropical. Ocorre nas latitudes abaixo do Trópico de Capricórnio. Está presente no sul do estado de São Paulo e na maior parte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É influenciado pela massa polar atlântica. Possui temperatura média anual de 18 graus e amplitude térmica elevada, 10 graus. As chuvas não são muito intensas, 1.000 milímetros anuais, porém ocorrem de forma bem distribuída na região. Nessa região climática do Brasil, são comuns as geadas e nevadas. O verão é muito quente e a temperatura pode ultrapassar os 30 graus. O inverno, bastante frio, apresenta as temperaturas mais baixas do país, inferiores a 0 grau. Semiárido. Ocorre no interior do Nordeste, na região conhecida como Polígono das Secas. Corresponde a quase todo o sertão nordestino e aos vales médio e inferior do Rio São Francisco. Caracteriza-se por temperaturas elevadas, uma média de 27 graus, e chuvas escassas e mal distribuídas, em torno de 700 milímetros anuais. Há períodos em que a massa equatorial atlântica, superúmida, chega ao litoral norte da região nordeste e atinge o sertão, causando chuvas intensas nos meses de fevereiro, março e abril. A indústria no Brasil. Diversos países latinos, como Argentina, México e Brasil, iniciaram o processo de industrialização efetiva a partir da segunda metade do século XX. No Brasil, o embrião desse processo ocorreu ainda no início da década de 30, momentos depois da crise de 1929. Até este momento, a industrialização brasileira está vinculada à produção cafeeira e aos capitais derivados dela. Entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, o café exerceu uma grande importância para a economia do país. Até porque era praticamente o único produto brasileiro de exportação. E o cultivo desse produto era desenvolvido especialmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e algumas áreas de Minas Gerais. Após a crise, que atingiu diretamente os cafeicultores, esses buscaram novas alternativas produtivas. E assim, a infraestrutura usada anteriormente na produção de transporte de café passou, a partir desse momento, a ser utilizada para a produção industrial. A indústria brasileira começou então a se diversificar, mas limitava-se à produção de produtos que empregavam pouca tecnologia, como setor têxtil, alimentício, além de fábricas de sabão e velas. Vários foram os fatores que contribuíram para a intensificação da indústria brasileira. Dentre os principais, podemos destacar o crescimento acelerado dos grandes centros urbanos, derivado do fenômeno do êxodo rural, promovido pela queda do café. Além desse fator, outro motivo que favoreceu o crescimento industrial foi a abundante quantidade de mão de obra estrangeira, sobretudo de italianos, que antes trabalhavam na produção de café. Um dos elementos fundamentais para a industrialização brasileira foi a aplicação dos capitais gerados da produção de café para a indústria. E também a contribuição dos estrangeiros nas fábricas, como alemães, italianos e espanhóis. O Estado também exerceu grande relevância nesse sentido,
pois realizou elevados investimentos nas indústrias de base e infraestrutura, como ferrovias, rodovias, portos, energia elétrica, entre tantos. Mais tarde, após a Segunda Guerra Mundial, a Europa não tinha condições de exportar produtos industrializados, pois todo o continente se encontrava totalmente devastado pelo confronto armado. Assim, o Brasil teve que incrementar o seu parque industrial e realizar a conhecida industrialização por substituição de exportação. Nessa mesma década, aconteceu a chegada de várias empresas derivadas de países industrializados, que atuavam especialmente no segmento da indústria automobilística, química, farmacêutica e eletroeletrônica. A partir de então, o Brasil ingressou efetivamente no processo de industrialização, deixando de ser um país essencialmente produtor primário para ser um estado industrial e urbano, no qual ambos estão ligados diretamente. A indústria contemporânea no Brasil. O Brasil, durante muito tempo, ocupou destaque somente no setor primário, como agropecuário e extrativismo, vegetal, mineral e animal. Após consecutivas crises econômicas, atualmente o Brasil é considerado um dos países mais industrializados do mundo. A intensificação da indústria brasileira faz com que o país possua um enorme e variado parque industrial, que produz desde bens de consumo a tecnologia de ponta. A configuração como país industrializado não se reflete na realidade nacional, pois esta industrialização não ocorre de forma homogênea no país, ou seja, ela se encontra irregularmente distribuída no território, onde algumas áreas são densamente industrializadas e outras praticamente desprovidas dessa atividade econômica. A maior concentração de indústrias brasileiras está situada na região sudeste, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, estados onde o processo de industrialização teve início. Esses estados detêm parques industriais modernos e diversificados, que atuam com maior destaque na produção de produtos químicos, além da indústria automobilística e tecnologia de ponta. Outra região que ocupa grande destaque no cenário nacional é a região sul. Segundo lugar em industrialização, essa porção do país desenvolve indústrias que atuam especialmente no beneficiamento de produtos primários, atividade denominada de agroindústria, que desempenha um importante papel na economia nacional. A região sul se sobressai também na produção de peças e metalurgia. Já o norte e o centro-oeste são as regiões de menor expressão no setor industrial do país, pois se encontram limitados à agroindústria e ao extrativismo. No fim do século XX, a economia brasileira ficou marcada pela privatização das empresas estatais nas áreas de mineração, bancária e de telecomunicações. Apesar do Brasil enfrentar diversos problemas sociais, o país vem se desenvolvendo e ocupando um lugar de destaque no cenário internacional. Agropecuária. A produção agropecuária é uma atividade desenvolvida no espaço rural, em áreas que se encontram ocupadas pelo setor primário da economia e no qual se destacam a agricultura, a pecuária e as atividades extrativistas. Esses tipos de produções têm como finalidade principal atender o mercado de alimentos e de matéria-prima. Há muito tempo, a agropecuária desempenha um papel de grande importância no cenário da economia nacional. Além disso, foi uma das primeiras atividades econômicas a serem desenvolvidas aqui no país. Outro ponto a ser destacado acerca da relevância que a agropecuária tem no que diz respeito à ocupação do território
é que ela deu início à produção de cana-de-açúcar, posteriormente ao do café e, por fim, à da pecuária, que conduziu o povoamento do interior do país. A atividade agropecuária no Brasil representa 8% do PIB, Produto Interno Bruto brasileiro, e gera emprego para pelo menos 10% da população economicamente ativa do país. Ela tem como objetivo destinar seus produtos tais como grãos, frutas, verduras e também carne, leite, ovos, dentre tantos, para abastecer o mercado interno e especialmente o mercado externo, sem contar as matérias-primas. São vários os fatores que favoreceram o acelerado crescimento desse tipo de produção no Brasil. A grande população, com perspectivas de mercado interno e externo, generosa oferta de áreas propícias ao desenvolvimento de tais atividades e, por fim, o processo de modernização e mecanização da produção rural. Além disso, destaca-se a boa fertilidade em grande parte do território e as altas temperaturas durante o ano todo, que foi determinante para a consolidação de culturas tropicais e da criação de animais. O Brasil, como produtor rural, ocupa o primeiro lugar no mundo em produção de café, cana-de-açúcar e laranja, e também na criação de bovinos. Além disso, ocupa o segundo lugar em produção de soja e o terceiro na produção de milho, além de na criação de suínos e equinos. A questão agrária. A ocupação histórica. A partir do descobrimento em 1500 até o ano de 1822, quando se deu a independência do Brasil, as terras brasileiras foram controladas pela coroa portuguesa, que repassava o direito de uso da terra de acordo com a confiança, conveniência e interesse. A distribuição de terras era utilizada como meio de ocupar as áreas desabitadas e principalmente para facilitar o controle do território, além de visar a produção de produtos tropicais apreciados na Europa. Foi nesse período que foram introduzidas as plantations, grandes propriedades rurais que utilizavam mão de obra escrava e nas quais se cultivava uma única cultura com destino à exportação. Com a expansão da produção cafeeira no ano de 1850 e também com a Lei Eusébio de Queiroz, que vetou a prática de tráfico negreiro, o governo brasileiro incentivou a entrada de imigrantes europeus para substituir a mão de obra escrava. O governo criou então a Lei de Terras, com o intuito de oferecer mão de obra aos fazendeiros produtores de café. A lei eliminou as possibilidades de aquisição de terras por parte dos imigrantes estrangeiros, e isso os levava a trabalhar com baixos salários. A Lei de Terras garantiu que várias áreas não utilizadas, as chamadas terras devolutas, se tornassem propriedades do Estado, podendo ser negociadas apenas através de leilões. No entanto, somente os grandes latifundiários tinham condições de adquirir tais terras. Muitos imigrantes vinham para o Brasil com promessa de adquirir terras, mas isso não acontecia. E ao chegar aqui, eram levados para fazendas para trabalhar, pois eram os únicos lugares que ofereciam emprego. A partir desse momento, a terra deixou de ser utilizada somente para o cultivo e passou a ser moeda de troca, compra e venda, podendo ser um patrimônio particular. Em suma, transformou-se em símbolo de poder e acentuou as desigualdades fundiárias no Brasil. Somente em 1988, a Constituição passou a prever a expropriação de terras e a realização da reforma agrária em fazendas mal utilizadas ou que utilizassem mão de obra análoga à escrava. Transportes.
A palavra transporte vem do latim trans, de um lado a outro, e portare, que significa carregar. Podemos dizer que, em síntese, transporte é um movimento de pessoas ou coisas de um lugar para o outro. Os transportes contêm 3 elementos: infraestrutura, veículos e operações comerciais. Infraestrutura é a malha de transporte, seja ela rodoviária, férrea, aérea, fluvial, tubular e muitas outras. Os veículos são automóveis, bicicletas, ônibus, trens e aeronaves que utilizam essa malha. E as operações são as formas como esses veículos utilizam a rede, como leis, diretrizes, códigos e muitas outras coisas. Os meios de transporte ainda podem ser divididos em terrestre, carros, ônibus, trem. Aquático, navios, canoa, barcos. Aéreo, aviões, helicóptero, balão. Tubular, gasoduto, oleoduto e outros. População. A estrutura por idade mostra o percentual de jovens, adultos e idosos da população. Ela é representada em forma de pirâmide e percebe-se a base larga, correspondendo ao número de jovens, ou seja, indivíduos com faixa etária entre 0 e 19 anos. No Brasil, eles representam aproximadamente 40% da população. O corpo afunilado da pirâmide corresponde às pessoas com faixa etária entre 20 e 59 anos, representando cerca de 51% da população. Já o ápice da pirâmide corresponde às pessoas com idade superior a 59 anos, perfazendo 9% da população. Nas últimas décadas, houve uma mudança na estrutura etária brasileira, que foram decorrentes de fatores como queda das taxas de mortalidade e de natalidade. Além disso, houve uma elevação da expectativa de vida, provocando automaticamente um acréscimo no crescimento natural vegetativo. A população pode ser também dividida segundo seus rendimentos. Nesse contexto, verifica-se um alto grau de desigualdade, provocada pela concentração da renda, própria de países capitalistas, que é caracterizada pela concentração de riqueza na mão de poucos, enquanto a maioria vive em condições extremamente excludentes. Em razão do constante aumento populacional ocorrido no Brasil, principalmente a partir da década de 1960 e intensificado nas últimas décadas, o país ocupa hoje a 5ª posição entre os países mais populosos do planeta. Em termos de população, o Brasil fica atrás apenas da China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. De acordo com dados do último censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população brasileira ultrapassou a marca de 190 milhões de habitantes. O crescimento populacional de um determinado território ocorre através de 2 fatores: a migração e o crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é a relação entre as taxas de natalidade e a de mortalidade. Quando a taxa de natalidade é maior que a de mortalidade, torna-se um crescimento vegetativo positivo. Caso contrário, o crescimento é negativo. E quando as duas taxas são equivalentes, o crescimento vegetativo é nulo. No Brasil, o crescimento vegetativo é o principal responsável pelo aumento populacional. Turismo. O Brasil é um país com enorme potencial turístico, em razão da diversidade cultural e, principalmente,
das belezas naturais do imenso território. Esse potencial ainda não é explorado em sua totalidade. O Brasil ocupa, na atividade turística, apenas 1% do fluxo mundial. No entanto, isso tem mudado. O turismo tem um altíssimo potencial econômico, social, cultural e ambiental. Ele tem potencial econômico por ser um grande gerador de receita. É social por gerar grande número de postos de trabalho, diretos e indiretos. É cultural por preservar a identidade do lugar, como monumentos históricos. E é ambiental por aliar renda e preservação. Um exemplo disso, o ecoturismo, que só existe com a preservação do meio ambiente. O turismo tem a capacidade de organizar o espaço geográfico, em face da necessidade de oferecer condições do andamento da atividade, como, por exemplo, as infraestruturas necessárias, hotéis, rodovias, meios de comunicação, entre tantas. Em suma, o Brasil ainda tem muito que desenvolver, pois a indústria do turismo pode ser mais rentável que o setor industrial e rural e menos degradante. No mundo, essa é uma nova tendência econômica. Cultura. Apesar do processo de globalização que busca a mundialização do espaço geográfico, tentando, através dos meios de comunicação, criar uma sociedade homogênea, aspectos locais continuam fortemente presentes. A cultura é um desses aspectos. Várias comunidades continuam mantendo seus costumes e tradições. O Brasil, por apresentar uma grande dimensão territorial, possui uma vasta diversidade cultural. Os colonizadores europeus, a população indígena e os escravos africanos foram os primeiros responsáveis pela disseminação cultural no Brasil. Em seguida, os imigrantes italianos, japoneses, alemães, árabes, entre tantos, contribuíram para a nossa diversidade cultural. Aspectos como a culinária, danças e religião são elementos que integram a cultura de um povo. As regiões brasileiras apresentam diferentes peculiaridades culturais. No Nordeste, a cultura é representada através de danças e festas, como Bumba Meu Boi, Maracatu, Caboclinhos, Carnaval, Ciranda, Coco, Reisado, Frevo, Cavalhada e Capoeira. A culinária típica é representada pelo sarapatel, buchada de bode, peixes e frutos do mar, arroz doce, bolo de fubá cozido, bolo de massa de mandioca, broa de milho verde, pamonha, cocada, tapioca, pé de moleque, entre tantas. A cultura nordestina também está presente no artesanato de rendas. O centro-oeste brasileiro tem sua cultura representada pelas cavalhadas e procissões do fogaréu, no estado de Goiás, e o cururu, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A culinária é de origem indígena e recebe forte influência da culinária mineira e paulista. Os pratos principais são galinhada com pequi e guariroba, empadão goiano, pamonha, angu, curau e os peixes do Pantanal, como pintado, pacu e dourado. As representações culturais no norte do Brasil estão nas festas populares como Círio de Nazaré e Festival de Parintins, a maior festa de boi bumbá do país. A culinária apresenta uma grande herança indígena, baseada na mandioca e em diversos peixes. Pratos como tacacá, pirarucu de casaca, pato no tucupi, picadinho de jacaré e mussarela de búfala são muito populares. As frutas típicas são cupuaçu, bacuri, açaí, taperabá,
graviola e buriti. No Sudeste, várias festas populares de cunho religioso são celebradas no interior da região. Festa do Divino, festejos da Páscoa e dos Santos Padroeiros, com destaque para a peregrinação à Aparecida, em São Paulo. Congada, cavalhadas em Minas Gerais, Bumba Meu Boi, Carnaval e Peão de Boiadeiro. A culinária é muito diversificada. Os principais pratos são queijo Minas, pão de queijo, feijão tropeiro, tutu de feijão, moqueca capixaba, feijoada, farofa, pirão, entre tantos. Finalmente, o Sul apresenta aspectos culturais dos imigrantes portugueses, espanhóis e principalmente alemães e italianos. Algumas cidades ainda celebram as tradições dos antepassados em festas típicas, como a Festa da Uva, de cultura italiana, a Oktoberfest, de cultura alemã, o fandango de influência portuguesa e espanhola, o pau de fita e a congada. Na culinária estão presentes churrasco, chimarrão, camarão, pirão de peixe, marreco assado, barreado, que é um cozido de carne em panela de barro, e o vinho. Conclusão. Embora o Brasil tenha avançado na área social nos últimos anos, ainda persistem muitos problemas que afetam a vida dos brasileiros. Vamos ver então os principais problemas brasileiros na atualidade. Desemprego. Embora a geração de empregos tenha aumentado nos últimos anos, graças ao crescimento da economia, ainda existem milhões de brasileiros desempregados. A economia tem crescido, mas não o suficiente para gerar os empregos necessários no Brasil. A falta de uma boa formação educacional e qualificação profissional de qualidade também atrapalham a vida dos desempregados. Muitos têm optado pelo emprego informal, sem carteira registrada, fator que não é positivo, pois esses trabalhadores ficam sem a garantia dos direitos trabalhistas. Violência e criminalidade. A violência está crescendo a cada dia, principalmente nas grandes cidades brasileiras. Os crimes estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas. Nos jornais, rádios e TVs, presenciamos cenas de assaltos, crimes e agressões físicas. A falta de um rigor maior no cumprimento das leis, aliada às injustiças sociais, podem, em parte, explicar a intensificação desses problemas em nosso país. Poluição. Esse problema ambiental tem afetado diretamente a saúde das pessoas em nosso país. Os rios estão sendo poluídos por lixo doméstico e industrial, trazendo doenças e afetando os ecossistemas. O ar, principalmente nas grandes cidades, está recebendo toneladas de gases poluentes, derivados da queima de combustíveis fósseis, do petróleo, gasolina e diesel, principalmente. Esse tipo de poluição afeta diretamente a saúde das pessoas, provocando doenças respiratórias. Pessoas idosas e crianças são as principais vítimas. Saúde. Nos dias de hoje, pessoas que possuem uma condição financeira melhor estão procurando os planos de saúde e o sistema privado, pois a saúde pública encontra-se em estado de crise aguda. Hospitais superlotados, falta de medicamentos, greves de funcionários, aparelhos quebrados, filas de atendimento e prédios mal conservados são os principais problemas encontrados em hospitais e postos de saúde da rede pública. A população mais afetada
é aquela que depende desse atendimento médico, ou seja, as pessoas mais pobres. Educação. Os dados sobre o desempenho dos alunos, principalmente da rede pública de ensino, são alarmantes. A educação pública encontra vários problemas e dificuldades. Prédios mal conservados, falta de professores, poucos recursos didáticos, baixos salários, greves, violência dentro das escolas, entre tantos. Esse quadro é resultado do baixo índice de investimentos públicos nesse setor. E o produto final é a deficiente formação dos alunos brasileiros. Desigualdade social. O Brasil é um país de grande contraste social. A distribuição de renda é desigual, sendo que uma pequena parcela da sociedade é muito rica, enquanto grande parte da população vive na pobreza e miséria. Embora a distribuição de renda tenha melhorado nos últimos anos, em função dos programas sociais, ainda vivemos num país muito injusto. Habitação. O déficit habitacional no Brasil é grande. Existem milhões de famílias que não possuem condições habitacionais adequadas. Nas grandes e médias cidades, é muito comum a presença de favelas e cortiços. Encontramos também pessoas morando nas ruas, embaixo das pontes e viadutos. Nesses locais, as pessoas possuem uma condição inadequada de vida, passando por muitas dificuldades. Como pudemos ver, o Brasil é um país de grandes contrastes, de altos e baixos, de igualdades e injustiças. Pelo tamanho continental que possui e pelas riquezas que se espalham por todo o seu enorme território, certamente poderia ser bem melhor do que é. Se dependesse do esforço e vontade do seu povo, que batalha diariamente e, como diz o ditado, não desiste nunca, com certeza o Brasil poderia ser uma superpotência. Mas aqueles que governam este país também têm que dar a sua contribuição, exterminando um mal histórico chamado corrupção. E pensando não apenas em seus interesses próprios, mas principalmente nos interesses dos cidadãos que os elegeram. Chegou a hora do Brasil deixar de ser o país do futuro para se tornar a realidade viável do presente. E deixar de ficar deitado eternamente em berço esplêndido para se levantar e ocupar sua real posição no mundo. Recursos físicos, econômicos e humanos o país possui. Só depende do esforço e do trabalho do povo brasileiro. Só depende do esforço e do trabalho de cada um de nós.